Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. O objetivo dessa videoaula, hoje que a gente vai estar gravando, é falar como é que vai ficar o crédito IBS e CBS dos, da aquisição de ativos imobilizados por parte das empresas. Houve mudança ou não houve mudança em relação ao regime atual? Então, esse é o objetivo dessa videoaula. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, como eu disse para vocês, qual que é o objetivo da nossa videoaula de hoje? Falar sobre a questão da reforma tributária, falar do crédito da IBS e CBS sobre os bens adquiridos pelas empresas para compor o seu ativo imobilizado, tá? Então, a Lei Complementar 214 de 2025, que veio regulamentar a Emenda Constitucional 132 de 2023, criou a não cumulatividade plena para a IBS pela CBS, né? E para o ativo imobilizado, há uma mudança estrutural no tratamento do ativo imobilizado, porque na aquisição, o contribuinte ele pode tomar o crédito imediato integral, como regra geral. Então, ele fez a aquisição, o valor daquela aquisição tem IBS e CBS, e aquele valor pode ser compor o seu crédito e poder utilizar na sua compensação, né? E qual que é o objetivo da reforma tributária em geral? Simplificação e neutralidade tributária, é o que a gente espera que ocorra, mas a gente sabe que na prática não é bem assim, e aproximação aos modelos internacionais de IVA, né? Tentar pegar modelos europeus, né, internacionais para aplicar no nosso modelo brasileiro. E o estímulo ao investimento produtivo, que você cria a não cumulatividade, tira a tributação de cascata de vários segmentos e isso acaba é, incentivando a economia. Regime anterior, hoje, né, de PIS/COFINS e ICMS, como é que o contribuinte toma crédito? PIS/COFINS, via depreciação, amortização ou exaustão, ele pode antecipar essa tomada de crédito à razão de 1,48 avos nos termos do que a lei hoje determina. No caso do ICMS, tem uma tomada de crédito a uma razão de 1,48 avos, então os dois são muito semelhantes, e isso gera um impacto de recuperação lenta e pressão no caixa das empresas, né? Então, isso acaba fazendo que eu leve mais tempo para poder recuperar esse crédito do que eu puder fazer ele integralmente. Tem uma certa lógica você usar depreciação e amortização para apropriar esse crédito, tem uma certa lógica, à medida que o bem vai se desgastando, vai se realizando, isso vai gerando a receita, né? Vai gerando custo, eu vou compondo a base de cálculo do preço, né? Mas isso tem um descompasso em que o modelo de depreciação adotado pelo físico, que é linear, quanto que seria um modelo econômico. Então, para poder sanar isso, criou-se esse sistema de 1,40 avos ao mês de aproveitamento do crédito. E como vai ser agora a partir da reforma tributária QBS e CBS. Então, qual que vai ser a regra geral? Crédito integral na aquisição do bem, então, ou seja, quando o contribuinte adquire o bem, ele vai tomar o crédito integral da CBS e da CBS, e apropriação imediata após o pagamento do imposto, já que o crédito é financeiro. Isso daria maior transparência e neutralidade tributária para as empresas, né, que adquirem dívida imobilizado. Os fundamentos legais, artigo 47 a 56, fala sobre a não cumulatividade plena, regra geral, e especificamente na questão de bens de capital, o ativo mobilizado, eu vou utilizar ou o artigo 108, crédito integral imediato para bens de capital, ou o 109, que é suspensão para bens definidos em regulamento. Então, eu posso optar ou tomar o crédito integral, eu posso optar por suspensão, né, do crédito dessa BS, desse BS na aquisição, então não tomo o crédito, adquiro por um preço menor, tenho um desconto em relação a isso, e não utilizo isso no futuro. Então, também isso é uma opção que o contribuinte pode estar negociando com o seu fornecedor. E que são bens do ativo imobilizado, já tem uma aula específica sobre isso no canal, mas vale a pena te relembrar: máquinas, equipamentos, veículos, né, mobiliário, instalações, sistema de TI, obras civis e melhorias, itens contabilizados como ativo de contrato ou intangível. Então, tudo isso pode ser considerado ativo imobilizado. Exemplo de equipamentos de TI, né, aquisição de computadores e servidores. O crédito IBS-CBS é apropriado integralmente ao pagar a fatura, melhora o ROI, né, da empresa, e redução do custo efetivo na aquisição. Então, esses são benefícios. Outro exemplo, na operação de escritório, obras civis, mobiliário, climatização.
também pode ser considerado ativo imobilizado da sociedade. Os créditos vinculados a todos os itens essenciais da operação, impacto positivo no fluxo de caixa comparado ao regime antigo, né? Então, isso acaba facilitando, melhorando a vida das empresas. E aí a gente vai falar, né, regra geral, artigo 108, crédito integral, e agora a gente vai falar do artigo 109, que é o regime especial que fala da suspensão da, do IBS e da CBS quando da aquisição do bem, do ativo imobiliário. Então, regra geral, eu negocio com o fornecedor, você me suspende, não incide CBS e IBS, eu não tomo crédito sobre isso, e isso converte em alíquota zero após a incorporação ao ativo. Sem direito a crédito, depois não há pagamento do imposto. Então, isso faz com que eu pague um preço menor e acaba sendo vantajoso se eu não vou aproveitar esse crédito no futuro. Então, é uma coisa que eu tenho que analisar se vale a pena ou não. Exemplo de bens com suspensões: máquinas industriais elegíveis em ato em conjunto, entrada sem pagamento do imposto, o caixa é preservado, conversão automática alíquota zero após a incorporação desse bem ao ativo imobilizado. Risco da suspensão desse benefício, dessa suspensão. Quando haja revenda antes da incorporação, que gera recolhimento com multa, perda, extravio, mudança de destinação também geram recolhimento. Por isso é necessário ter controles internos robustos que são essenciais para poder fazer esse controle, para poder se beneficiar, não perder esse benefício da suspensão da incidência da IBS-DBS quando da aquisição. Comparação agora entre crédito versus pensão, o que é mais vantajoso ou não? Então, o crédito exige pagamento prévio, gera saldo credor. Então, se eu vou utilizar esse crédito, é interessante para mim, então eu vou adquirir com crédito. Se eu não for utilizar esse crédito, então eu peço suspensão, porque despesa dispensa o pagamento e não tem crédito. A suspensão otimiza a caixa, o crédito garante neutralidade plena. Você tem que avaliar o que é melhor, qual que é o custo-benefício por parte do contribuinte, né? Impacto no fluxo de caixa tendo as duas opções. O crédito imediato não elimina o desembolso, ressarcimento pode demorar até 180 dias, suspensão é mais eficiente para grandes projetos. Então, é uma questão de avaliar o que é melhor custo-benefício por parte da empresa em relação a isso. Se eu estou tendo uma grande ampliação, eu vou ter muito crédito do IBS-CBS, não vou conseguir desaguar isso, então não vale a pena você tomar um crédito. Vale a pena, de repente, você optar por uma suspensão e não tomar esse crédito, porque você não vai usar ele integralmente, né? A integração RP, atualização do módulo demobilizado é necessário, vinculação da nota fiscal ao item do ativo também é necessário, controle automático de decreto de suspensões, eu preciso fazer essa adaptação do sistema para poder fazer o controle disso, né, na minha contabilidade. Controles necessários, que eu vejo que é importante, rastreabilidade da destinação do bem para que ele vai ser utilizado, termos de incorporação em baixa também tem que estar sendo muito bem controlado, para a questão da suspensão, né, e através do crédito também, porque na incorporação se toma crédito, conciliação patrimonial e fiscal feita mensalmente, que já as empresas já fazem, então é necessário reforçar esse tipo de controle. E o exemplo de fornecedor inadimplente, que eu tenho que tomar cuidado no meu fornecedor, né? O crédito depende do tributo efetivamente pago pelo fornecedor, risco de caso o fornecedor esteja irregular, importância do compliance do know your supplier. Então é importante eu fiscalizar também o meu fornecedor para ver se ele vai efetuar o recolhimento para poder tomar o crédito, senão eu acabo sendo prejudicado, né? Créditos anteriores à reforma, como é que fica? Continuam suas regras antigas, com 48 avos de prestação, etc. Não há recálculo para regime novo. Importante separar aquisições antigas das aquisições novas, porque aquisições novas seguem o novo regime, aquisições antigas seguem o regime anterior. Governança e compliance, o que é importante a gente as empresas notarem políticas internas de documentação para poder deixar muito bem controladas as aquisições dos ativos mobilizados, auditorias internas periódicas que é necessário fazer, fluxo formal para aprovação e registro do ativo mobilizado, tem que criar esse controle, se a empresa já tem, melhora, e se não tem, implementa, né? Checklist para as empresas, que é importante, revisar plano de contas, adequar RP e processos, criar política de destinação e controle do ativo mobilizado, acompanhar a regulamentação do artigo 109, a questão da suspensão, como é que vai ser regulamentada para poder se beneficiar e optar, caso seja interesse da companhia. Conclusões para a gente poder terminar essa videoaula. A nova sistemática amplia o direito ao crédito da aquisição de ativo imobilizado em relação ao regime atual, neutralidade tributária mais afetiva, né? Gestão e controle tornam-se centrais para a fruição desse benefício fiscal. Tá? Então, é isso que eu queria falar nessa videoaula de hoje.
quais os impactos da reforma tributária, DBS, CBS, nas aquisições de ativo imobilizado por parte das empresas. Então, a gente tem dois regimes, regime pleno, artigo 108, e suspensão, artigo 109 da Lei Complementar 214. O 109 precisa ser regulamentado. Então, vamos aguardar para ver o que vai vir. Então, é isso que eu queria ver no vídeo de hoje. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.